Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e neste vídeo a gente vai reagir a esse pequeno corte aí da live do Super Xandão. Eu quero agradecer ao irmão aqui, Marcos Samuel que me enviou esse corte, e a gente vai, confesso que me deu um pouco de vergonha alheia ao ver o Super Xandão tentando justificar as obras do diabo. Lembrando que é o homicida desde o princípio, né? Lembrando sempre que todo esse vídeo aqui é no campo das ideias, nada contra a pessoa do Super Xandão, que eu desejo todo sucesso, toda paz, tudo de bom para a vida dele e para a família dele. Aqui é simplesmente no campo das ideias, ok? Então vamos ver aí como o Super Xandão tenta justificar as obras do diabo. Porque você conhece o diabo pelas obras e o pai das luzes pelas obras. Então a gente vai por essas obras que você conhece, né? Então vamos dar uma olhada aí. A inteligência artificial. Me diga somente os principais versículos onde o Deus da Bíblia manda pessoas. 1 Samuel 15:3. Vá, ataque os... Só lembrando que o rapazinho ali, ele fala o Deus da Bíblia. Esse é o grande problema. Por isso a Bíblia é o cálice que embriaga o mundo inteiro. A Bíblia é o cálice. Quem juntou, quem sincretizou. Quando ele fala o Deus da Bíblia, parece genérico, né? Parece algo bem, mas não é. Tá? Porque o Deus do Velho Testamento que faz essas coisas, que é o diabo, o adversário da humanidade. Eu quero ver uma palavra do nosso mestre, uma palavra só do nosso mestre dizendo para matar alguém. Só isso. Ele mandando alguém matar alguém. Ok? Do nosso Salvador. No Novo Testamento. Vá lá, mate alguém. Vá lá, fulano, mate alguém. Se você me trouxer uma, beleza. Então, quando ele fala o Deus da Bíblia, fica um termo genérico. E não é assim que funciona. Alguém pegou a Torá, a Tanakh, pegou os evangelhos e juntou num livro só chamado Bíblia, criando um cálice que embriaga o mundo inteiro. Alguém fez isso. Ok? Então, só para deixar claro essas palavras do rapaz aí. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel. Ok? Os amalequitas e destrua tudo o que eles têm. Não culpe ninguém. Homens, mulheres, crianças e bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Números 31, do 17 ao 18. Todos os meninos e as mulheres que já tiveram relações, mas poupem as meninas virgens para vocês. Deuteronômio 20, do 16 ao 17. Nas cidades dos povos que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, não deixem nada vivo que respire. Destruam completamente os hititas, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, como o Senhor ordenou. Josué 6:21. Destruíram completamente no canal do Xandão mandou R$5 homens, mulheres, jovens, Bom dia, velhos, supermercado. Primeiramente vai tomar no seu cu. Segundamente vai tomar no seu polinômio. Terceiramente, manda salve aqui pra Fortaleza e ele mandou Samuel matar até bebês. Inteligência artificial coloca aqui, contexto histórico, cultural, na época era assim e tal, justiça divina, interpretações teológicas. Aí eu coloquei assim, não, resuma por favor em 10 linhas. Ele diz, não, Deus... Então, peraí, vamos ver se eu vou ter que falar de novo, né? Peraí, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, tá? Tá no máximo já. Vamos ver a justificativa para matar bebês, crianças inocentes, vamos ver. Esse tipo de pessoa, rapaziada, quando eu vejo uma pessoa falar isso, eu já sei que o QI dela é baixo, tá? Então eu vou primeiro tirar aqui, que eu não tô nem conseguindo olhar pra cá. Isto é, olha o que ele fala. Quando a pessoa acha uma injustiça matar, violentar crianças, menininhas virgens, como no caso de números 31, matar crianças, promover genocídios, quando alguém pensa que isso é errado, é porque tem que ir baixo, segundo a lógica, tá? Quando alguém fala que matar pessoas inocentes, isto, crianças, é porque tem que ir baixo, quando alguém acha isso um absurdo. Vamos lá, então. Vamos seguir. Eu tenho repulsa por gente muito burra. Não dá pra mim, entende? Eu não gosto de ficar explicando o que é burro.
tá? Mas eu vou explicar que é blue, ó. Deus criou... Não, vamos, bem resumido. Você falou 10 linhas? Não, que 10 linhas? Eu preciso de, sei lá, no máximo 3 linhas pra te falar. Deus é soberano. O Deus é soberano, mas ele pode ser justificado por suas obras. Porque Deus, esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema. Porque o título Deus é um título. Ra-Satã era considerado um deus. Jeová, o dragão, é considerado um deus. O deus El do panteão cananeu, que está na Bíblia, é considerado lá uma miscelânea de anjos caídos no Velho Testamento. É El, Javé, Asherá, a esposa dele, Azazel, que Javé mandava sacrificar bodes para ele. Então, peraí. Deus é um título. Deus é um título. E não é porque está escrito Deus que está justificando as obras desse Deus. Não é. Não é porque está escrito Deus ali. Deus. Ah, pronto, está justificado toda e qualquer atrocidade. Genocídio de crianças inocentes. Não. Porque o nosso mestre, que apresentou, que revelou a Deus, o nosso Salvador, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pai justo, o mundo não te conheceu, passado, mas eu te conheço, presente. E vou fazer que todos o conheçam, futuro. Veja as terminações verbais. Veja as conjugações verbais. O tempo verbal. Pai justo, o mundo não te conheceu. Passado. Engraçado, mas todo mundo conhecia Jeová. Conhecia aquelas imundícias lá do Velho Testamento. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E todos o conhecerão. Passado, presente e... Eu te conheço, perdão. Passado, presente e futuro. Ok? Então não é porque está escrito Deus que está justificado toda e qualquer atrocidade. Ok? Não. Você julga pelas obras. Porque a gente vê aqui em João 3, olha o que o nosso Salvador fala. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Ele. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz veio ao mundo, o Messias, apresentar o Deus verdadeiro. Mas o pessoal prefere o Deus das trevas. Porque Jeová é o Deus das trevas. Ele mesmo diz que faz das trevas seu lugar oculto, que a voz dele saía do meio das trevas. E o povo amou mais, é o caso do Super Xandão. Ele ama mais as trevas do que a luz. Por isso ele justifica todo e qualquer genocídio de pessoas inocentes, de crianças. Uma coisa, é o que eu falo. O nosso mestre, ele diz que o pai não é homicida. Ele diz em João 8,44 que o pessoal que seguia Jeová, né, que era o pessoal lá de Israel, ele disse: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele está sendo claro, o homicida desde o princípio é o diabo. Ok? E não tem contexto histórico, tá? Só para deixar claro. Não existe essa baboseira de contexto histórico. Porque em 1 João, no capítulo 3, está claro. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio. Você sabe o que é desde o princípio? A mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio. Não tem tempo, não tem contexto histórico, não tem nada. E no 12 ainda fala: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Não como Caim, que era do maligno. Veja que ele está citando um exemplo do princípio.
para dizer que não justifica matar ninguém. Quem mata é do maligno. E Moisés não mandou matar todos os irmãos? Bem, aqui está dizendo que Caim era do maligno porque matou o irmão. Aí você vai em Deuteronômio 23, está assim, ó. 23 não, perdão. Em Êxodo 32. Assim diz o Senhor. Esse Senhor é o diabo, o homicida desde o princípio. O Deus de Israel. Cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade à outra e mate seu irmão. Ora, isso está lá na Torá. Mas engraçado, que no Evangelho diz que quem mata o irmão é do maligno. Estranho, não? Não é o oposto, não? O nosso mestre, nosso Salvador, chega a dizer: e o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Pai e o Filho. Quem vai fazer o julgamento é o Filho, porque o Pai não julga ninguém. Se o Pai não julga ninguém, quem estava julgando ali? Quem estava julgando, mandando matar crianças inocentes? O que ele está falando? Tentando justificar. Tudo bem, todo dia nasce alguém, morre alguém, todo dia é o fluxo natural desse mundo de Jeová. Que aqui esse mundo já é no maligno. E quem manda nesse mundo é Jeová. Tudo bem, que todo dia nasce e morre pessoas aqui nesse mundo. Uma coisa é isso acontecer. Outra coisa é mandar pessoas botar uns contra os outros. Mandar um homem matar uma criança inocente. Não tem justificativa para isso. Não há justificativa. Uma coisa é uma morte natural. Se você passar na rua e ver um marmanjo espancando uma criança de 2 anos, o que você vai fazer? Espancando de morte uma criança de 2 anos, um marmanjo. O que você vai fazer? Você vai achar aquilo justo? Aquilo normal? Claro que não, né? Então, isso é claro. O Messias vai fazer o julgamento, porque desde o princípio Jeová e seus anjos vêm matando, roubando e destruindo. Porque o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, como disse o nosso próprio mestre, o nosso Salvador. Por isso ele vai fazer o julgamento só no fim. O julgamento do Pai é para resolver. Não é julgamento vagabundo. Não é julgamento vagabundo que nem o dilúvio, que foi o dragão que fez o dilúvio, como está em Apocalipse 12. O Pai vai fazer um julgamento para resolver o problema. O Pai não, o Filho. Entregou ao Filho, porque o Pai a ninguém julga. Ele vai fazer um julgamento para resolver. O que o dilúvio resolveu? Ai, a terra está corrompida. Continua corrompida. Resolveu nada. Por isso a parábola do joio e do trigo. Os anjos falaram: queres que a gente vai arrancar o joio? Ele: não, deixa que cresçam juntos, só no tempo da colheita. O julgamento do Pai é um só, para resolver o problema. Ok? Então, o julgamento de Sodoma e Gomorra resolveu o quê? Nada. Por isso que o nosso mestre Salvador diz: se eu estivesse em Sodoma, se eu estivesse lá, ela estaria de pé até hoje. Como que Jeová não conseguiu deixar Sodoma de pé, se o filho do Altíssimo, não de Jeová, que não tem nada a ver com Jeová, Jeová é o adversário, ele disse que permaneceria de pé até hoje. Então, uma coisa é o pai castigar o seu filho, outra coisa é colocar irmãos contra irmãos. É uma coisa completamente diferente uma da outra. Tá? E ainda assim, como o nosso mestre diz que o pai a ninguém julga, entregou ao filho todo o julgamento. Por isso que quando o homem fala, bom mestre, ele fala, bom? Por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Eu não sou bom não, meu amigo. Eu vou julgar, tá? É como eu falei da agressão. Tem alguém fazendo uma covardia, um marmanjo fazendo uma covardia contra uma criança de 2 anos. O marmanjo que está fazendo a covardia é justo? Não. Mas se chegar alguém e espancar esse marmanjo que estava espancando a criança, vai ser justo? Vai. Essa é a diferença. Porque antes o julgamento do Velho Testamento não era justo.
porque não resolvia nada, porque matava pessoas inocentes, porque matava crianças inocentes, criança de peito, que nada tinha a ver. E por que o julgamento do mestre vai ser justo? Porque é o marmanjo espancando a criança de 2 anos. Ele espancar a criança de 2 anos é injusto. Agora, chegar alguém depois de espancar esse marmanjo é justo. Então a justiça que o pai vai fazer é contra esse demônio chamado Jeová, que vem matando, roubando e destruindo desde o princípio. E todos que seguirem ele. Porque aí o cara está justificando a morte de crianças inocentes. Você está sendo conivente. Se você justifica a morte de crianças inocentes, você é conivente. Merece ser julgado. Porque se alguém passar e ver aquele marmanjo agredindo a criança de 2 anos e falar, não, tá certo, tá bonito, é legal, você foi conivente. Por isso que o julgamento do Pai será um só e perfeito. Ok? Então vamos lá. E para quem tem 100 de QI, um japonês médio, 100 de QI lá é a média, já entendeu tudo, só com isso. Não adianta você querer romantizar porque tinha criança e bebê. O que você tem que entender é que os povos que Deus ordenou... É o que eu falei. Tá vendo? Como que o Pai terá misericórdia de uma pessoa assim? Sério. Como que o Pai foi benevolente com os vasos da ira destinados à perdição desde o princípio. O Pai está sendo benevolente. Tem muita paciência com os vasos da ira. Lembra que eu falei do marmanjo agredindo a criança de 2 anos? Justificando, está justificando. Entendeu? Cortar o mal pela raiz. É como se fosse hoje em dia, não tem contexto histórico, gente, não tem. É como se fosse hoje em dia, numa comunidade carente, tem bandidos, né? Vamos botar lá, 99% da população é trabalhadora, mas tem lá os seus 1% de bandidagem. Aí a polícia vai falar, tem bandido lá? Eu vou entrar, vou matar todo mundo, e as crianças, todo mundo, as mulheres, as pessoas inocentes, para cortar o mal pela raiz. Vou acabar com todo mundo ali naquela comunidade, porque tem bandido ali dentro. Não tem justificativa nem ontem, nem hoje. Sabe por quê? Porque o Pai não muda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se tem algum Deus mudando alguma coisa, antes era de um jeito, um contexto só, hoje é de outro. Não. A mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Não tem contexto histórico. Ok? Então vamos lá. Eram satânicos, estavam corrompidos, e o que Deus queria que fosse feito é cortar o mal pela raiz. Eram satânicos, né? Você vai em Levítico 27, Levítico 27 é lei, né? É Torá, e lá ele manda sacrificar. Caraca, bati com o pé aqui. E lá Jeová ensina como, o sacrifício de seres humanos. Em Levítico 27. Ele dá preço lá. Quanto você paga para poder sacrificar no ser humano. Toda coisa consagrada a ele, inclusive homem, deve ser morta. Então, ele fala engraçado, satânico, né? Ele não sabe nem o que é isso. Ele não tem noção nem que a palavra que ele está usando. Ele não sabe o que significa Satanás. Ele não sabe o que significa diabo. Diabo é o adversário da humanidade. Quem é o adversário da humanidade? Que vem matando, roubando e destruindo desde o princípio. Quem é? Satanás é adversário. Satanás, diabo, é adversário, é um adjetivo para adversário. Não confundam com Ra-Satã, que era um dos generais de Jeová. Não confundam, tá? Uma coisa é diferente da outra. Ok? Então, cuidado com o cálice, o que eles fizeram com esse cálice chamado Bíblia, né? Ele não sabe nem o que é satânico. Ele não sabe o que é. Satanás é Jeová, cara. É o teu Deus. É o homicida desde o princípio. O pai da mentira, que mente uma atrás da outra. Em Deuteronômio 5 ele diz, não roubarás. Em Deuteronômio 6 ele ensina a roubar.
casa que eles não edificaram, poços que eles não cavaram, olivais que eles não plantaram. Ele diz, não roubarão, furtarás, e depois já ensina a furtar, roubar o que é dos outros. Esse é o pai da mentira. Xandão, esse Deus não é teu. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de Deuteronômio. Esse Deus que você serve é só de um povo. Olha o que ele fala de você, Super Xandão. Olha o que ele fala de você. Deuteronômio 23, do 19 ao 20. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros. Para você ele cobra, Xandão. Mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor teu Deus os abençoe em tudo que fizerem na terra. Percebe que esse Deus é de um só, não é para você? É só de um povo? Isaías 60. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão todas assoladas. Para este Deus que você serve, se você não levar as riquezas para Israel, se você não servir, não ser escravo de Israel, você tem que ser morto, assolado. E era isso que ele sempre fez, a vida inteira. Você percebe que ele não é teu Deus, Xandão? Bota isso na sua cabeça, cara. Ele não é teu Deus. Ele é Deus de um povo. Esse rapaz aí nunca leu uma página da Bíblia. Nunca leu. Eu gostaria, ele jamais vai aceitar um debate comigo aqui. Mas eu gostaria de ver o conhecimento que ele tem de Bíblia. Porque é pífio. Tudo no campo das ideias, como eu sempre falo, nada contra a pessoa dele, tá? Sua tem a tatuagem de borboleta. É tão difícil de entender isso? Por acaso essas pessoas que questionam o Criador buscaram saber quem eram esses povos aí? Fariseus. Principalmente, né? Ele não sabe nem o que está falando, bicho. Olha a bosta que ele está falando, cara. Olha a bosta que ele está falando. Eu sei que... Você sabe quem eram os povos? Sabe, ô Xandão? Primeiro você falou bosta aí, fariseus. Você sabe quem eram os povos que estava ali? Que o cara leu? Vou te dar um exemplo, tá? Midianita. Midianita era descendência de Abraão, ô Xandão. Depois que Sara morre, Abraão casa com Quetura. Ele tem um filho chamado Midian. Midianita era a esposa de Moisés, Zípora. Moisés, quando mata o soldado egípcio, ele foge para Midian. E lá ele é super bem tratado. Ele casa com Zípora, que é uma filha de um sacerdote midianita, e tem 2 filhos de raça midianita. Gerson e Eliezer. E daí? Depois ele manda matar todos. Só ficam com as meninas virgens, né? Para eles estu, né? Matem todas as mulheres. Números 31. Matem todas as mulheres, todos os homens. Todas as mulheres que se deitaram com outros homens, né? Todos os meninos homens. Fiquem só com as meninas virgens e deixem viver para vocês. Ali 32 ainda fica para Jeová, né? Na narrativa de Números 31, né? Midianita era isso, a esposa de Zípora, e os 2 filhos de Moisés eram também de origem midianita. Amalequitas também era descendência de Abraão, o Xandão. Você sabia disso? Não, né? Porque é descendência de Isaac, a partir de Esaú. Porque tem aquela sacanagem lá do estelionato de Jacó, né? Abraão, é a raça de cafetão, né? Abraão cafetizava Sara com todos os reis, ia de reino em reino, cafetizando Sara, né? Para depois roubar a riqueza lá, para chegar o Deus dele e botar pressão lá para ele roubar as riquezas dos reis, né? Isaac também queria fazer a mesma coisa, né? Então, ô Xandão, Amonitas, descendência de Abraão, porque eram descendência de Ló.
Moabitas, descendência de Abraão, porque eram descendência de Ló também. Moabe, da filha mais velha de Ló. Amon, da filha mais nova. Você não sabe nada, cara. Esse Deus, ele cria as inimizades. Ele é o criador das inimizades. Ele faz os... Olha só o que ele fala aqui em Amós 5. Amós 5 não, perdão, Amós 9. Olha aqui, ó. Amós 9 no versículo 7. Olha como esse Deus é o Deus da guerra. E ele bota uns contra os outros. Vamos lá. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Agora ele já muda. Primeiro ele fala que Israel é dele, né? Que a porção dele é Israel. Agora ele já muda. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o demônio aqui, o pai da mentira. Não fiz subir eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cáftor, e os sírios de Quir? Ele está falando que ele fez êxodo com todos esses povos, para que eles se encontrassem. E então tivessem guerras. É o Deus da guerra, cara. Você não consegue entender que isso nada tem a ver com o Deus que o Messias revelou? É difícil você entender isso. Se eu te perguntar, você fala, vocês sabem quem são essas pessoas? Você não sabe, Xandão. Você não sabe nada. De Bíblia você é pífio. Zero é um zero. Abaixo de zero. Sinto muito, você não sabe. Você está falando aí. Vamos lá. Buscaram saber quem... Vocês por acaso leram uma página da Bíblia? Buscaram saber... O que esses povos... Você com certeza não leu uma página sequer. No Velho Testamento, o Deus de Daniel diz: o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No Novo Testamento, quem faz isso é o diabo, né? Tudo a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Todos os reinos da terra. Quem domina aqui é o diabo. Ele estava tentando, Jeová, teu pai, Xandão, estava tentando o mestre com os reinos da terra. Se não fosse dele, ele não era tentação, né? Se fosse mentira, não era tentação. Se ele estava tentando o mestre com algo, é porque era dele, né? Porque foi entregue a ele, né? Veja que são as mesmas palavras. Eu dou a quem eu quero. Dá a quem quer. É a mesma palavra. São os mesmos. Porque o diabo, o adversário, é teu pai, Jeová, Xandão. Isso você tem que entender. Entenda isso de uma vez por todas. E para que o Messias veio aqui? Para que ele foi morto, torturado à toa? Não, ele veio desfazer as obras do diabo, que fez as inimizades, o Deus da guerra. Seu pai, Xandão, Jeová, o seu Deus. Ele veio desfazer essas obras, desfazer as inimizades, e veio aqui, entregou-se a si mesmo, foi morto, torturado, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos tirar pela raiz. Para isso que ele veio aqui. Ele veio aqui para nos tirar do mundo que é do pai dele? Não, esse mundo é de Jeová. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Ele dá a quem ele quer. Deus de Daniel. Salmos 24. De Jeová é a terra e todos que nele habitam. Então, tem um Deus desse mundo. O mundo jaz no maligno. Aí quando a gente mostra que esse mundo é de Jeová, teu Deus, aí não serve, né? Aí não dá, né? Vai continuar preso aqui, irmão. Não volta pra casa, não. Infelizmente. Terminar o que ele quiser. E vou falar mais. Vocês corrompidos hoje, os satânicos que ficam questionando o Criador, vocês que praticam o mal no mundo, todos os satânicos, o Criador só não interfere. Criador. Jeová não é criador de nada, tá? Primeiro ponto. Ele só é o dragão que caiu aqui. A humanidade e manda destruir toda essa bosta de uma vez por todas, porque ele decidiu isso. Ele decidiu não fazer mais isso, tá? Ele mandou o filho dele. Beleza? Então assim... Mandou o filho dele pra quê, Xandão? O pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ele mandou o filho dele pra quê? Você nem sabe. Você nem sabe o porquê que o filho veio aqui.
veio tentar te libertar do diabo, chamado Jeová. Tentar libertar deste mundo perverso, que pertence a Jeová. Mas você não sabe nem para que ele veio aqui. Nem imagina, né? Simples fato de você poder acordar, irmão, respirar e blasfemar, falar bosta do Criador, já mostra o tanto que ele ainda te ama, mesmo você sendo um lixo. Tem noção? O cara tá blasfemando porque tá sendo contra assassinar crianças. O cara tá blasfemando porque tá sendo contra a covardia. O cara tá blasfemando porque tá sendo contra o estupro de criança, a pedo, que tem lá em Números 31. O cara é blasfemador porque tá contra sacrifício de seres humanos, como em Levítico 27. O cara tá sendo blasfemador porque tá tendo senso de justiça. Aí pronto, tá blasfemando. Agora, se for para matar, roubar, destruir, matar crianças inocentes, estuprar meninas, crianças, aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. É igual o Afonso, né? Paulo era legal quando Paulo diz, né? Que ele fui fariseu, zeloso, né? Perseguia as igrejas, as pessoas, né? As igrejas do Pai. E ele tem tudo isso por perda, né? E considera como esterco, né? A Torá, né? Aí Paulo matava, perseguia as igrejas, era bom. Depois Paulo para de matar, vira uma pessoa boa, aí pronto, aí não presta mais, é satânico, né? Essa é a lógica desses caras. O cara tá perguntando, é justo matar crianças inocentes? É justo estuprar crianças? Ah, o cara é blasfemador. Pô. Ah, não, matar, tem que matar, tem que fazer. Aí o cara é bom. Aí o cara é do Criador. Meu Pai eterno, que o Pai tenha benevolência dessas almas, cara, que dá pena, bicho. Vocês, prestem atenção no que eu vou falar. Eu tô de saco cheio de ver cara cretino, deturpando a Bíblia, falando abobrinha, romantizando o Criador, romantizando esse negócio de que criança foi morta, não sei. Vai se... Não, cara, então quem romantiza é o Salvador. Porque ele que ensinou assim, que o Pai dele a ninguém julga, que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, que a mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros, desde o princípio, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Quem romantizou foi o Salvador. Só que ele é claro, cara, você não pode adorar a dois senhores. Você há de amar um e odiar o outro. E desprezar o outro. Não tem jeito. O cara que segue a Jeová, ele vai odiar as palavras do mestre. Vai falar que é romantismo. Nada que o mestre falou, nada que o Salvador falou, ele só quer saber da matança. Ele só quer saber das atrocidades. Só quer saber de Moisés. Ele só quer saber de Gênesis. Ele só quer saber das fábulas judaicas. Por isso que Paulo fala, né, em Tito capítulo 1, né? Há muitos blasfemadores, né, enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, porque eles fazem isso por torpe ganância. Homens que acabam com casas inteiras por torpe ganância. Aí ele fala, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Por isso que Paulo fala isso. Então, eles não tem como amar a dois senhores. Você vai amar um e desprezar o outro. Xandão ama Jeová, o assassino, o genocida, ama Abraão, o cafetão, ama Moisés, assassino, genocida, canalha, ama Jacó, que é o 171, estelionatário, e odeia o Messias. As palavras do Messias para ele não servem, que é para amar desde o princípio uns aos outros, não serve. Amar até os inimigos, isso não serve, não pode. Não pode, o que o Messias falou é lixo, é romantização de Deus. Agora, roubar, matar e destruir está justificado, porque é do Criador. Complicado, né, cara? É complicado, mas
Não tem muito o que falar, porque eu sei que daqui para frente ele não vai falar muita coisa, vai continuar nessa mesma ladainha, não vai trazer um versículo bíblico, né? Não vai trazer nada, como sempre, e vai ficar nessa ladainha aí até o final, né? É triste, mas é a realidade. Pessoas assim que criam um exército de ateus, né? Porque os ateus veem lá as obras, né? Mas o nosso mestre é claro, né? Que a condenação é esta, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que ele fala para os seguidores de Javé, quando eles rodearam o Messias, perguntando se ele era o Cristo, ele fala, cara, o que eu falo em nome de meu Pai, vocês não podem ouvir, né? Porque vocês não são das minhas ovelhas, porque eles eram das ovelhas de Jeová. Nunca vai, quem segue Jeová cegou essas pessoas. E ele nunca vai conseguir. E aí Paulo diz, né? Satanás, que é o Deus desse mundo, foi quem os cegou para que eles não enxergassem a maravilhosa, gloriosa mensagem do Mestre, né? Do nosso Salvador. Então eles nunca vão enxergar. Esses caras aí nunca vão enxergar. E o pior, né? Como o nosso Salvador falava também para os seguidores de Jeová. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, né? Que atravessam terras e mares para fazer o novo convertido, e quando o fazem, o convertido para quem? Para Jeová. E quando o fazem, transformam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. O Messias veio aqui para nos converter. Só tem um tipo de conversão, de um Deus para outro. Você já tinha um Deus aqui nessa terra, e ele veio aqui para converter alguém, você só converte de uma divindade para outra. Não é para a mesma que já tinha aqui, todo mundo já conhecia. O assassino, o homicida, o Deus do Alzheimer, que esquece tudo, né? Uma hora falam, esqueci Noé na arca, lembrei do meu povo 430 anos no Egito. É o vagabundo com Alzheimer, né? Que não trabalha sábado, né? O vagabundo não trabalha sábado. Por isso o Messias fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus queriam matá-lo, porque ele violava o sábado. E se dizia filho do Deus verdadeiro, é óbvio, não dessa imundície chamada Jeová. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, não tem como eu ir até o final. Não vai ficar mais longo isso ainda, né? Mas é isso. Espero que um dia o Pai das luzes, né, possa tocar um dia no coração dele aí, para que ele venha para a luz e largue as trevas, né? Porque a Bíblia nada mais é do que um bolo de cocô. É um bolo de cocô. E o nosso mestre, o Salvador, é o glacê, né? A Bíblia é isso. Era para ser 2 livros separados. Torá, Tanakh, Evangelho. Mas eles juntaram. Aí ficou o bolo de cocô. A bosta e o glacê em cima, que é o nosso mestre. Mas aí quando tu vai comer da merda, né? Que o glacê é gostosinho, mas a bosta, que é Jeová, entendeu? Aquele negócio. Saem do templo de pedra, mas o templo de pedra não sai deles. Eles vêm com a mesma doutrina de demônios dos templos de pedra. E se dizem libertos. Meu Pai. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.